Oi, gente, tudo bem? A reflexão que eu vou passar hoje, eu intitulei como Somos Iguais. Somos iguais diante de Deus. Não há diferença entre um e outro. Uma certa ocasião, um servo de Deus estava fazendo uma celebração de Santa Ceia em um lugarejo de um país. E era o costume desse povo celebrar a Santa Ceia de joelhos diante do altar. Todos os cristãos estavam ajoelhados diante do altar. Isso era uma cultura da igreja local, no caso. E junto estava um ex-bruxo entre os cristãos ajoelhado e um ex-morador de rua. E o servo de Deus começou a celebração e começou a distribuir a Santa Ceia. E ele ofereceu ao ex-bruxo e também ofereceu ao ex-morador de rua também, que estavam entre os cristãos, como eu disse. O ex-bruxo era de uma alta posição social, apesar de ter sido bruxo, mas ele era reconhecido como alguém que tinha um poder aquisitivo muito alto. Ele era muito reconhecido na cidade. Porém, o morador de rua era totalmente espizinhado. Era um homem que era rejeitado entre toda a sociedade por ser um morador de rua. Porém, o morador de rua, o ex-morador de rua, era rejeitado por sua inferioridade, diferentemente do ex-bruxo. Mas eles foram servidos, todos foram servidos com a Santa Ceia de igual forma, juntamente com os cristãos que faziam parte daquela igreja. Ali não teve quem era melhor e nem teve quem era pior. Nem teve quem era maior e nem teve quem era menor. Todos foram servidos de igual modo. Nós temos consciência que nós ainda não chegamos a ter um só aprisco. Melhor dizendo, nós não congregamos em uma só igreja, mas, no entanto, temos um só pastor, temos um só Senhor. Quem estava celebrando a Santa Ceia era um líder, era um servo de Deus, mas ele não é Senhor. Porém, ele tinha influência naquela igreja local. Mas nós ainda não temos uma só igreja. Se nós tivéssemos uma só igreja, com certeza, Jesus não ia negar, como esse servo de Deus não negou para o ex-bruxo e para o ex-morador de rua, que era inferior ao ex-bruxo, e também aos cristãos. Jesus não ia negar a comunhão do seu corpo e do seu sangue entre todos aqueles cristãos ali. Apesar por termos muita diferença de igreja, Cada um faz parte de uma igreja e cada uma tem
seu método de celebração. Não vamos entrar nessa questão. Mas a verdade é uma só, que temos um só pastor e um só Senhor. E chegará o dia que faremos parte de um só aprisco. E lá nessa celebração não haverá diferença. Todos seremos iguais. Bom seria se aqui na terra já tivéssemos essa consciência de que nós somos iguais. Jesus nos torna iguais uns aos outros, principalmente quando você é seguidor de Jesus Cristo. Você deve ou deveria ter essa consciência de que ninguém é diferente. E a celebração da Santa Ceia é para a comunhão de você com Jesus. E quem tem que se examinar não é você que está celebrando, e sim a pessoa que está recebendo essa comunhão aí. A nossa tarefa como servos de Deus aqui na terra não é de nos empenhar para criar a unidade cristã. Eu tenho esse pensamento, que a nossa tarefa é de nos empenhar para mantermos a unidade cristã. Pelo menos é o que a palavra de Deus nos ensina, esta unidade cristã. Mas nós estamos vendo bastante divergência quanto a essa questão aí. Precisamos de reconhecer essa unidade cristã, aceitar a Cristo e ser dirigidos na mente e no coração pelo amor que Ele tem a nós. E pelo amor que a gente devemos ter ao nosso próximo também. A nossa unidade se deriva de uma só fé, de um só Senhor e de um só Salvador. Os cristãos por todo o mundo, eles combatem ou devem combater o bom combate da fé por amor a Cristo. E é em memória dele que nós nos reunimos para fazer essa celebração. A celebração da Santa Ceia é uma memória que deve ser trazida todas as vezes que nós nos reunirmos para lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que Jesus fez de tudo. Seu suor foi suor de sangue, sua lágrima, sua dor foi para manter-nos unidos, foi para termos unidade uns com os outros. Nós somos iguais, nós não temos diferença. Hoje, diferente das outras vezes, eu vou ler o texto pelo final da reflexão, que fica em Efésios capítulo 2, do 13 ao 22. E diz assim o texto da palavra de Deus: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois
em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que Deus nos abençoe. Espero muito que o que o apóstolo Paulo está passando para a igreja de Éfeso, no livro de Efésios, esse texto que eu li, fale alto ao coração, tanto de liderança como de liderados. E como você também, nós somos iguais. E se a palavra por si só, ela não conseguir te convencer e converter o seu coração, mudar a tua mente em relação às questões de tabu e dogma que você vive, então é debalde todo o evangelho escrito na palavra de Deus. Mas espero muito que o apóstolo Paulo, que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus fale profundamente em seu coração. Que Deus nos abençoe.